Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 106. E a gente vai falar de direito e futuro, como fazer a faculdade valer a pena, recebendo dois acadêmicos de direito de destaque no mundo jurídico. A gente recebe hoje Luiz Eduardo Filizola Durso e Carlos Dantas Filho. A gente vai tratar desse tema, como fazer a faculdade valer a pena. Detalhes de dois alunos de direito de destaque. A gente vai falar um pouco sobre direito, futuro. Vamos tratar desse tema com bastante alegria, com bastante carinho, como a gente tem feito aí ao longo dos programas anteriores. Edição número 106 do programa Direito em Pauta. Luiz Eduardo Filizola Durso, filho do nosso querido Luiz Flávio Borges Durso. Também o Carlos Dantas Filho, que é bacharelando em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, presidente e membro fundador da Comissão Nacional dos Acadêmicos de Direito e Estágio Profissional, professor Oswaldo Serrão, da Abracrim, presidente da Juventude Municipal do PSDB em Sapé, na Paraíba, e mobilizador da Embaixada Politize de Sapé, também na Paraíba. Já a gente recebe os nossos dois convidados, e o Luiz Eduardo Filizola Durso, que é acadêmico de Direito no Mackenzie, conselheiro titular do CADES da Prefeitura, Subprefeitura da Sé, coordenador do Núcleo Especial de Práticas Simuladas em Direito Penal e Processo Penal da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da nossa querida OAB São Paulo, membro colaborador da Comissão Permanente do Meio Ambiente, também da OAB São Paulo, presidente da Comissão Paulista dos Acadêmicos de Direito e Estágio Profissional, a CADEP-SP da Abracrim, vice-presidente e membro fundador da CADEP da Abracrim também. Luiz Eduardo já está por aí, já a gente recebe também o Carlos Dantas Filho, Antônio Carlos Dantas Filho. Já a gente chama os dois para participar conosco da edição número 106 do Direito em Pauta. Já vejo aí muita gente que me acompanha, Alessandro, Wélida, Gustavo, grande Gustavo, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cotia. Bem-vindo, Gustavo. Berenice, já a gente convida os nossos queridos estudantes de direito. Hoje a live é um pouco diferente, ao invés de falar com advogados, com autoridades, com desembargadores e juízes, como a gente tem feito, hoje a gente vai falar com estudantes de direito para saber qual é a visão do estudante de direito no mundo atual, no momento atual. Vamos tratar desse assunto. Bora lá, já vou convidar o nosso querido Luiz Eduardo para participar conosco. Vamos lá. O Luiz Eduardo, depois a gente chama o Carlos Dantas Filho. Gabriel Morello, querido. Grande Luiz Eduardo, tudo bem? Grande doutor Constantino, que satisfação em estar aqui com você. Tudo bem, e com o senhor? Também, a alegria é toda minha. Bem-vindo ao Direito em Pauta. Obrigado. Com você a gente se me permite, fecha eu a queria... saga da família. A gente travou você aí um pouco. Travar. Voltou? Voltou. Legal. Tá me ouvindo? Essa minha internet aqui, estou ouvindo, agora sim. Boa, boa. Tranquilo. Estou dizendo que com você a gente fecha a família Durso, né? Já tive o prazer de receber seu pai, sua irmã, seus dois irmãos, e agora recebo você aqui no Direito em Pauta, uma alegria imensa para mim. Vou receber o Carlos Dantas, também já pediu para entrar, já vou recebê-lo aqui. Vou te mandar o convite, Carlos. O Luiz Eduardo está travado, mas ele já volta. Eu vou mandar o convite para você, Carlos. Vou te mandar o convite.
Convidei já. Voltou? Tá me ouvindo? Tudo bem? Carlos Dantas Filho, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, doutor Constantino. Boa noite, meu amigo Luiz Eduardo Dulcio. Conseguem bem me ouvir? Muito bem. Que gostoso ouvir esse sotaque. Que delícia. Que coisa boa estar dialogando numa noite de quarta-feira acerca do direito, acerca do que é importante para que o acadêmico de direito, para que o estudante de direito tenha a oportunidade de muito bem aproveitar a faculdade. Eu acho que a conexão do Luiz caiu. Ele deve, se ele não voltar, eu convido ele já já. Vamos começando, ele já volta. Ele estava com problema na conexão, deve trocar de internet lá. Já já ele vem conosco. Hoje não é quarta-feira, hoje é terça, hein? Quarta-feira é o dia do programa. Hoje é terça, a gente antecipou por causa do feriado. Queria te dizer que é uma alegria imensa te receber aqui, com esse currículo já ainda bacharelando em Direito, mas já assumindo a presidência aí. Você é membro fundador e presidente da Comissão Nacional do Acadêmico de Direito, estágio profissional, professor Oswaldo Serrão da Abracrim, presidente da Juventude Municipal do PSDB em Sapé, mobilizador da Embaixada Politize, ou seja, além de acadêmico de direito, de bacharelando, você ainda tem uma atuação política e a gente precisa muito disso, jovens na política, para que a gente um dia consiga não ficar polarizado entre ter que escolher, na minha opinião, o ruim e o péssimo e o ruim. Aí é uma opinião pessoal minha, você não precisa nem comentar. Enquanto a gente tiver que escolher entre o péssimo e o ruim, ou o ruim e o péssimo, tanto faz, a gente não consegue evoluir. Então é importante que a gente tenha jovens como você engajados na política, que muitos outros Carlos Dantas apareçam. Eu vou convidar de novo o Luiz, que ele deve estar querendo voltar. Já vou chamá-lo e a gente começa o nosso bate-papo. Certo. Muito obrigado, doutor Constantino. E realmente, uma correção importante. Hoje é terça-feira. Confundi por conta do horário do programa do dia também. Me perdoe. Imagina, eu já mandei o convite para o Luiz Eduardo, ele deve estar entrando novamente, já deve ter corrigido a ele aí. E aí, melhorou? Boa noite. Agora, melhor ajustada essa questão da conexão. Acho que agora vai, vamos ver. Bora lá. Tá travando de novo. Mas não tem problema, não. A gente não tem pressa, a gente te espera, não fica. Isso acontece. Tecnologia também acontece isso. Às vezes a internet falha. E estamos refém da tecnologia. Ele travou de novo. Vamos lá, vamos. Travou de novo. Vamos lá, a gente te espera. Enquanto isso, enquanto você vai tentando ajustar a conexão aí, eu vou falando aqui com o Carlos Dantas, até você. Tenta fazer pelo 4G, será que não vai? Tá travando a sua imagem. Se quiser tentar fazer pelo 4G, mudar de lugar, fica à vontade, não tem estresse. Seria interessante mudar o tipo de conexão que está sendo utilizada, né? Tenta entrar pelo 4G ou então mudar de lugar aí. Vamos lá, vamos falando enquanto isso, ele já volta. Me fala uma coisa, como surge o direito na sua vida? O direito, doutor Constantino, e gostaria também de saudar a todos que estão nos acompanhando com boa noite, agradecer pelo convite seu e do meu amigo, nosso vice-presidente nacional da CADEP, o Luiz Eduardo Dulcio, que tanto nos honra, para estar participando de uma live de conhecimento. Conhecimento que a gente deve ter em mente na seguinte teoria, de que o saber é incessante e a gente deve buscar a todo momento. Então, uma live como essa, onde estarei lhe ouvindo, estarei ouvindo o Luiz Eduardo, estaremos dialogando, com certeza me trará muito conhecimento. E foi nessa sensação de querer adquirir conhecimento que, desde muito cedo, sempre quis cursar direito. Meus amigos,
de época de colegial sabem bem disso, porque sempre tive esse interesse. Um interesse que surgiu na postulação de defender as pessoas. E por que defender as pessoas? Esse sentimento se aprofunda, doutor Constantino, quando a gente entra na faculdade de Direito e consegue absorver bem o conteúdo. Porque todos nós estamos sobre o crivo da legalidade. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu até mando um abraço agora para a doutora Ana Paula Trento, que está acompanhando, nossa presidenta da Abracrim Mulher. É uma honra tê-la aqui conosco. Em breve estaremos juntos, doutora Ana Paula, em Florianópolis, no EBAC. Dia 21 está chegando. Um abraço também ao amigo Ivo Feitosa, que mandou uma saudação desse sapé onde estou. Então, o direito chegou dessa forma na minha vida, doutor Constantino. Tenho outros familiares que atuam no direito, no entanto, não isso me levou ao direito, mas a postulação pela advocacia, que não é de hoje, já é mais antiga. Tive interesse na promotoria de justiça, em estudos para a promotoria, mas hoje me dedico mais afinco à advocacia. Que legal. E me fala uma coisa, a questão da faculdade, como é que você escolheu a faculdade? Você já queria fazer a faculdade que você faz? Você está no Centro Universitário de João Pessoa. Como é que foi essa escolha? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente acaba distribuindo a live, depois fica gravada, e vai para muitos estudantes e tal. Vamos ver, entender isso. Como é que você escolhe? Como é que você escolheu a faculdade? Essa é uma excelente pergunta, doutor Constantino. E aqui também são muitas saudações. Gostaria de cumprimentar a doutora Caroline Gugel, uma amiga do Rio Grande do Norte, que compõe a Abracrim, assim como eu, e também o nosso presidente de honra, o pai do Luiz Eduardo Dulce, que está nos acompanhando, doutor Luiz Flávio Borges Dulce. Meu grande amigo, meu grande amigo, Luiz Flávio Borges Durso, eterno presidente da OAB São Paulo. Tem uma história na advocacia brasileira muito respeitada, e eu sou um de seus admiradores, e digo que a faculdade foi uma escolha até um pouco precoce. Uma escolha que fiz, por exemplo, o vestibular, no meio do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, antes de concluir o curso, já estava fazendo vestibular para o Centro Universitário de João Pessoa, que a gente conhece aqui na Paraíba como Unip, a sigla Unip. Pelo fato de que sempre tive uma admiração por essa faculdade, pelo histórico de formação de seus profissionais. Profissionais de excelentíssima qualidade, é exemplo, e digo aqui ao senhor, do presidente atual da Abracrim, presidente em exercício, doutor Xênia Asfora, que também é meu chefe, sou estagiário de seu escritório. Então, sempre me chamou a atenção o Unip por sua atuação. E fui correspondido. Fui correspondido no sentido que fui aprovado no vestibular, antes da conclusão do ensino médio. Em janeiro do ano seguinte, iniciei a faculdade. E no Unip realmente tive as oportunidades que pretendia ter. Estou tendo, na verdade. Porque é uma faculdade e nós devemos buscar isso, doutor Constantino, a todo momento, que proporcione atividades acadêmicas de extensão, a pesquisa que está dentro da academia e também uma atuação que esteja estendida à prática. E o Luiz Eduardo voltou. Agora sim, hein? Tá até mais bonito, mais corado, trocou a maquiagem. Agora tá bem. Tivemos aí alguns problemas, mas depois fiz uma pequena mudança aqui no estúdio, mas agora sim com conexão. Eu já mandei um WhatsApp pro seu pai para ele melhorar a internet. Tá viu, doutor? Acontece, fica tranquilo. A gente estava batendo um papo já aqui com o Carlos, falando da questão da escolha do direito. Para você eu não vou nem perguntar, né? Que aí é sacanagem. Perguntar para você por que você escolheu o direito é sacanagem. Não vou fazer essa pergunta. Todo mundo que acompanha a família Durso deve imaginar o porquê, né? Mas tem uma história muito engraçada, sabe, doutor? Porque antes de fazer direito, eu comecei fazendo administração. Eu sei disso. Meus irmãos, né, todos optaram por fazer direito e eu, como escolha, fui fazer administração. Meu pai, não, eu acho, na minha opinião, que ele não estava esperando.
E aí eu comecei a administração, fiz um ano, estava na GV, e aí, certo dia, cheguei para ele e falei, pai, não estou gostando de fazer administração, acho que eu vou fazer direito. Eu nunca vi um sorriso tão grande, tão feliz de satisfação do meu pai. A alegria dele era contagiante. E depois daquele momento, eu não consegui mais sair do direito, né? E você sabe que eu conversava com ele antes, até quando você fazia administração, e aí você tem razão, ele falava assim, o Luiz Eduardo não está seguindo, fazendo administração, mas deixa ele, né? Mas eu dava para perceber que era ressentido. Talvez ele não admita isso, mas é verdade. Carlos, eu te cortei, você estava falando, mas foi mais para deixar o Luiz tranquilo, que ele devia estar aí tentando entrar. Você estava falando, eu acabei te cortando para passar a palavra para ele, já te peço desculpas. Estava falando da escolha da faculdade. E aí, como é que você escolheu o Mackenzie? Não, fique tranquilo que minha experiência sobre a escolha da faculdade, antes do Luiz falar, já foi encerrada e o Luiz pode falar à vontade, que eu quero ouvi-lo. Bora lá. Imagina. É uma satisfação, realmente, uma alegria estar aqui com o Dr. Constantino, esse convite para falar aqui no Direito em Pauta, e com o meu colega, até já tomando a frente, chamando de doutor, né? Realizou a segunda fase da OAB agora. Ele que eu já conheço há um tempo, tem seus estudos, se esforçou bastante para esse momento, para a OAB, e estamos só aguardando a sua aprovação, né, Carlos? Para tirar a esperada carteira de advogado, não a carteirinha, como meu pai. Muito bem. Já ia tomar uma bronca, hein? Já ia tomar uma bronca. Ainda bem que carteira... tá bem doutrinado aí em casa. E eu entrei com o requerimento há poucas semanas com a minha carteira de estagiário. Também que é muito importante para a atuação do acadêmico estagiário na área do direito, né? Uma felicidade. Tá, vamos lá. Você já tem ideia do que vocês pretendem fazer quando formados, quando com a carteira da ordem, aí sim, podendo advogar? O que vocês pensam em fazer? Já tem esse caminho traçado? Isso já surge na faculdade? Você escolhe por se dá melhor com algum professor? Isso interfere? Como é que vocês escolheram o caminho, se é que já escolheram? Eu quero ouvir o Luiz falar, porque eu já falei muito. Bom, então, meu presidente, obrigado pela palavra. Eu vou falar. Essa escolha, doutor Constantino, eu acho que é muito difícil, principalmente nos primeiros semestres. Quando eu estava ali no primeiro ano, segundo, é uma escolha muito difícil pela falta de noção e informação do direito como um todo e do direito na prática. Então, essa escolha eu acho que ela deve acontecer com mais firmeza. Lógico que tem exceções que pode acontecer, da pessoa ter uma paixão desde jovem, desde os 18 anos, quero trabalhar com direito penal, quero trabalhar com isso. Então, a pessoa já está ali encaminhada. Mas o acadêmico que descobre ao longo do curso, como experiência própria, descobre mais pelo quinto, sexto semestre e ali vai se encontrando. Eu já estagiei desde o primeiro semestre com direito penal, até pela indecorrência, né, da família, da atuação dele. Então, o direito penal sempre foi uma paixão. Mas, gostando muito da área ambiental, também fui estudando, me aprofundando, até sem ter a matéria na grade, né? Sem estar cursando a matéria na faculdade, eu já estava estudando direito ambiental. E quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. E aí eu encontrei a conexão dessas duas, que são os crimes ambientais, que é uma alegria, é o que hoje eu mais me aprofundo, mais estudo, tanto o direito penal como o direito ambiental. E essa escolha é muito pessoal. É aquilo que você se encontra. Eu acho que é aquela sensação muito mais o sexto sentido do que eu estou trabalhando com isso, vou atuar com isso. Ou tá prático, essa matéria é fácil, vou fazer isso. Tem que ter noção de que a gente vai atuar com isso a nossa vida inteira, né? E trabalhar, quando fala que você faz aquilo que ama no trabalho, você não está trabalhando, né? Está só aproveitando. Você tá de brincadeira que você vai ficar aí falando essas frases de impacto do seu pai, né? Ele tá doutrinando os filhos, hein, Durso? Parabéns. Eu acho que ele está aqui nos assistindo, né?
Você sabe que ele fala, eu ouço ele falar isso que você falou agora há muito tempo, e é interessante que isso é uma grande verdade, né? Essa história de que quando você faz com paixão, tira o peso do trabalho, né? Isso é bem legal. Carlos, me fala uma coisa, você já escolheu uma área? Sim, o direito criminal. O direito criminal, como o Luiz falou, é muito apaixonante. E realmente, eu, quando conheci o Luiz, não tinha dúvidas de que ele seguiria a área de direito criminal, concomitantemente à área de direito ambiental. Eu tenho uma paixão pelo direito público, o que envolve o direito criminal como um todo. Por que eu digo criminal e não penal? Porque eu quero incluir dentro do criminal o penal e o processo penal. O direito eleitoral, o direito administrativo, por já ter tido também experiência na administração pública. Então, gostei muito de atuar na seara do direito municipal, que está muito ligado ao direito administrativo. Então, fico entre esses nichos. O direito eleitoral realmente é uma paixão. Quem gosta de política acaba estando na área do direito quando gosta do direito eleitoral. Então, naturalmente, tenho essa paixão mais avantajada pelo direito criminal e pelo direito eleitoral. E o interesse, é claro, pelo direito administrativo, como acabei de falar. E a faculdade, é claro, e a pergunta é muito boa, quando o senhor pergunta acerca de como a faculdade ela pode influenciar nessa escolha. A faculdade ela tem um papel essencial, porque quando a gente se identifica com a matéria na faculdade, digamos assim, nós temos a oportunidade de pensar como vamos atuar enquanto advogados, por exemplo, se já temos essa mentalidade. Porque quanto mais cedo, eu diria, mas tudo tem seu tempo, é claro, quanto mais cedo a gente define a área de atuação, a profissão, a gente consegue imaginar, planejar melhor como será futuramente. Eu digo mais, doutor Constantino, o Carlos, ele é tão apaixonado pela área penal e a área pública que ele estagiou simultaneamente nos dois, no escritório de advocacia e numa secretaria. Ao mesmo tempo, ele estagiava diariamente nas duas. Ele fazia turno dobrado de estágio de tanta paixão. É uma máquina. Para mim, sempre foi um exemplo. Eu falei, eu não consigo manter o estágio, os estudos da faculdade, as provas, e ele lá com os dois estágios. Impressionante. Eu fui assessor da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, de Sapé. O Luiz Flávio Borges, nosso eterno presidente de honra, doutor Luiz Flávio Borges, está dizendo aqui, o Carlos simpatiza com a monarquia. Ele fez questão de dizer isso. Tem algum motivo para ele ter dito isso? Nesta live, tem algum outro simpatizante, além de mim, com a monarquia. Eu já fico desde já muito feliz, não sendo partidarista. E é legal, eu estava falando antes de você entrar, Luiz Eduardo, da questão do engajamento político, né, da juventude, que é tão importante, é muito importante. Isso a gente percebe pelo currículo do Carlos, o quanto ele é engajado. Ele está lá, presidente da Juventude Municipal do PSDB, independente do partido. É a participação política. Mobilizador da Embaixada Politize lá de Sapé. Isso é muito importante. Esse sentimento. Inclusive, faço até um breve relato de que uma das últimas vezes que eu estive com o Carlos, ele é da Paraíba, lá de Sapé, querida Paraíba, um estado maravilhoso. João Pessoa também é uma cidade maravilhosa. E a última vez que eu estive com ele, ele estava dando uma aula virtual de educação política para os colegas. Eu achei sensacional e achei muito importante. Então, essa qualificação e importância da educação política. Desculpa lhe interromper, doutor Constantino. Esse relato me marcou muito e eu achei muito legal da parte dele, essa ideia de passar para frente a educação política com pessoas capacitadas, que eu queria compartilhar isso. Foi um momento marcante para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. O programa é de vocês. Eu estou aqui só para trazer a voz de vocês. Fiquem à vontade. O programa é para vocês falarem. Eu já falo bastante o dia inteiro. Quando chegar no Direito em Pauta, eu quero falar menos, mas também eu não consigo. Fugindo um pouco da nossa pauta e pegando esse gancho, vou perguntar primeiro para o Carlos. O que você acha do momento político que a gente vive atualmente?
É uma ótima pergunta, é uma pergunta que ou eu faço ou eu respondo diariamente. Eu talvez melhor diga não diariamente, mas por hora. Porque a gente conversando a todo momento sobre política, num momento de campanha eleitoral, e eu estou diretamente envolvido, porque apoio determinados candidatos, me deparo com essas questões. E nós temos hoje, a nível nacional, uma política extremamente polarizada. Grande parte do eleitorado, e jamais vou fazer partidarismo em nossa live, mas fala, por exemplo, e aí eu pego, porque é muito interessante esse comentário, uma terceira via. E eu seria um dos adeptos da terceira via, ela surgindo e me agradando. A segunda? Não, são dois. Dois adeptos. Eu acho que o Luiz também seria. Não vou colocar palavras na boca dele. Mas aí ele sabe, o posicionamento dele é claro. No entanto, as pessoas não conseguem escolher um espectro fora os dois que estão caminhando para o segundo turno. De nenhuma forma. Apesar de dizerem que preferem uma terceira via. Será que nenhum dos outros candidatos, pode ser que sim, que não se encaixe ao ideal da pessoa que está falando. Mas será que todas as pessoas que falam isso, elas não têm um encaixe no ideal dos candidatos que estão abaixo dos dois que estão caminhando ao segundo turno? Então, é apenas uma reflexão no sentido de que se fala, no entanto, quando nós vemos a prática, essas pessoas não caminham no sentido de votar de acordo, digamos assim, com a consciência, mas preferem seguir um voto útil. Não dizendo que um voto útil é inconsciente. Ele pode até ser consciente, mas não tão quanto o voto que você dá por convicção. É verdade. E vou explorar vocês um pouco mais nessa linha. E a questão do ativismo judicial, do STF, dessa coisa toda, vocês conseguem ter uma visão geral disso, do que está acontecendo no país? Vocês têm algum posicionamento? Se não quiserem falar, vocês são novos ainda, eu já estou lá, faço 30 anos de advocacia esse ano, então dá para falar um pouco mais. Vocês fiquem à vontade se não quiserem responder. Eu deixo essa pergunta para o Luiz, que eu falei agora. Tá esperto. Meu presidente, Carlos Dantas. É difícil falar em seguida dele, viu? Essa é uma incumbência muito difícil. Ele quer esse educador político, como eu já citei aqui. Tem toda essa experiência. Mas eu, doutor Constantino, ainda na fase de estudos acadêmicos da universidade, eu compreendo, como a gente tem em sala de aula, principalmente nos estudos do direito constitucional, que cada atividade tem sua função. E não deve fugir, não deve ultrapassar sua função. Então, o advogado tem sua função, o promotor tem sua função, o juiz tem sua função, e é daquela forma que tem que atuar, seguindo os princípios constitucionais, seguindo as leis infraconstitucionais. Então, por esse lado, eu digo a importância da gente estar bem estudado, né? Eu não terminei a faculdade para opinar assim de uma maneira mais clara ou melhor sobre o assunto, não conhecendo toda a legislação e tudo, não acompanhando tudo que tem ocorrido no nosso dia a dia. Mas o pouco que eu tive ainda de estudo, posso falar disso. E falo da importância também do voto agora, se aproximando das eleições, eu vejo muito debate sobre o voto na questão do executivo. Mas tem que haver aquela análise, o debate também na questão do legislativo. Gostaria de enfatizar isso, a importância da gente escolher tanto bons estadistas na classe do executivo, como no executivo bons legisladores, para a gente ter nossas assembleias. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos lá, chega de saia justa. Já deixei vocês em saia justa demais, vamos voltar para o nosso tema. Faculdade faz o aluno ou o aluno faz a faculdade? Para quem? É um bate-papo, tanto faz, cada um fala, outro complementa. Eu vou começar então. Eu acho que o aluno faz a faculdade.
Por duas razões, doutor Constantino. Primeira, eu tive a experiência de duas faculdades distintas no mesmo curso, tanto em administração como em direito. Eu fiz administração no Mackenzie e na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. E no direito eu comecei na FMU, na Faculdades Metropolitanas Unidas, que foi onde meus irmãos se formaram, meu pai se formou, meu tio, renomada, super... o doutor também. É de lá que eu conheço seu pai. Então tem muita história. E é uma renomada faculdade. E o Mackenzie também. Então, essas duas experiências, eu percebi que é muito mais a pessoa que faz a faculdade do que a faculdade faz o aluno. Dependendo de como eu atuo dentro da faculdade, isso muda totalmente a característica dos resultados. Então, eu acredito que seja muito mais uma questão pessoal do que a escolha da faculdade, da universidade que for cursar. O Carlos, me fala uma coisa. Que diferencial que o aluno precisa buscar na faculdade? Como é que você se posiciona para quem está iniciando e vai nos assistir? O que você tem que fazer para ser diferente? A gente tem hoje cursos de direito espalhados pelo Brasil, faculdades que não formam profissionais adequadamente, isso é uma questão fora do nosso contexto, mas para você aproveitar, nem todos podem fazer FGV, nem todos podem fazer Mackenzie, muitas pessoas, pela condição socioeconômica do nosso país, têm que se submeter a faculdades com um nível menor. Você acredita que, mesmo nas faculdades que tenham um nível de ensino não tão qualificado como as faculdades de ponta, você consegue se dedicar e fazer a diferença? O que o aluno tem que fazer para fazer essa diferença? Excelente pergunta, doutor Constantino. Antes de respondê-la, gostaria de agradecer o comentário do nosso presidente em exercício da Abracrim, doutor Xênio Asfora, que aqui está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, presidente. Doutor Carlos Pessoa de Aquino, um amigo também da Paraíba. É uma honra tê-los conosco nesta live que está sendo de muito aprendizado, principalmente para mim, ao ouvir o doutor Constantino e o sempre amigo Luiz Eduardo Dulce nas suas provocações e elucidações. Eu digo que o comentário que eu poderia fazer é o mesmo, é muito parecido com o que o Luiz falou, no sentido de que as faculdades de ponta, é claro, terão uma estrutura muito maior do que as faculdades que não são de ponta. No entanto, os alunos eles têm diversos meios para buscar conteúdos. E, é claro, de acordo com suas oportunidades. Cada um trava uma guerra diária diferente. E diante dessa guerra, dessa luta diária, diante de sua vida, suas circunstâncias, ele poderá buscar conteúdo da forma que mais lhe convir. Mas o aluno, a todo tempo, precisará se destacar no sentido de que ele precisará trilhar sua carreira. A faculdade, ela não faz o aluno se faz. Podemos ter alunos que não têm o interesse de aprender numa faculdade de ponta. E podemos ter alunos com muito interesse de aprender numa faculdade que não é de ponta. E esse aluno, ele possivelmente, numa faculdade que não é de ponta, também aprenderá que existe doutrina, jurisprudência, legislação, e poderá buscar como fontes. Então, assim, a característica, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, que eu considero importantíssima, e até eu diria que esse meu humilde comentário é um complemento ao comentário do Luiz, que foi muito feliz ao dizer que o aluno que se faz, não a faculdade que faz o aluno, concordo plenamente, é a proatividade. A proatividade é o que chama a atenção. O doutor Arthur Asfora está nos acompanhando, secretário-geral da Abracrim Paraíba. É muito importante que nós tenhamos essa proatividade, porque por meio dela nós conseguimos buscar mais conteúdo, nós conseguimos participar de maior número de atividades. Por exemplo, por vezes as atividades realizadas na faculdade, como por exemplo, repito, pesquisa, extensão, são desprezadas por um grupo de alunos que acreditam que aquilo ali, por exemplo, só serve para acumular horas.
horas complementares que são necessárias para que qualquer aluno se forme num curso de direito. No entanto, se você escolhe o projeto de pesquisa e extensão correto, na área que você tem interesse, ou se você está buscando saber a área que você tem interesse e procura um projeto nesse sentido, você vai aprender muito. De mesma forma, eu acredito que não podemos deixar de falar, tanto eu quanto o Luiz, que aqui estamos representando a CADEP, sobre o estágio. O porta a porta em busca de uma oportunidade. Nós temos, e agora uma fala sobre a Comissão Nacional dos Acadêmicos de Direito, mais especificamente a regional Mato Grosso do Sul, uma aluna que se tornou presidente da regional no primeiro período. Seu destaque, sua proatividade, sua atuação. Ela chamou muita atenção. Então, isso é possível. Eu não vejo, quando são listadas as 50 universidades de ponta do país, ou as 30, ou as 20, uma faculdade do Mato Grosso do Sul. Mas ela se destacou e, por exemplo, preside a nossa regional, estando nos semestres iniciais do curso, acredito, primeiro, segundo semestre, no momento. Carlos, me permita complementar o seu complemento. Eu até ia tocar nesse ponto, a relevância da CADEP, que é a Comissão do Acadêmico da Abracrim. Ela cria essas oportunidades para o acadêmico desde o primeiro semestre ter uma experiência prática, ter uma experiência de network, ter uma experiência de eventos, de contato com o advogado, de contato com a magistratura, com promotores. E isso é tão enriquecedor na formação, e é esse momento que o aluno faz a faculdade, em atividades que ele busca, em entidades que ele se envolve. Tem centro acadêmico, tem diretório acadêmico, tem atlética, tem comissão, tem a OAB, tem diversas entidades, órgãos que trabalham tudo isso, essa experiência. A OAB é uma alegria estar na OAB, tanto na Comissão de Meio Ambiente, com a doutora Rosa Ramos, que preside com excelência, traz reuniões mensalmente que a gente discute temas relevantes da área do direito ambiental, como na Comissão do Acadêmico, também presidida pelo Zakimi, professor Zakimi, grande professor. Grande Zakimi. Esteve por muito tempo também como professor da FMU. Eu não tive a alegria de ter aula com ele, mas as palestras que ele dá, as reuniões da comissão já alegram meu sábado de manhã. Então, essa experiência, ele traz exatamente essa questão de objetivo, da formação do acadêmico, além da faculdade. É muito legal. Então, organizar isso, a vida acadêmica, além da sala de aula, eu acho que é uma participação enriquecedora para o acadêmico. É o que eu deixo aqui também como experiência própria para os acadêmicos buscarem, para os acadêmicos que estão nos ouvindo correrem atrás disso. Eu tenho, vendo aqui também meu colega Arthur, colega Daniele, acadêmicos de direito que estão na CADEP de São Paulo. Fizemos um evento, inclusive, semana passada, sobre crimes tributários. Eu e a doutora Daniele, a gente coordenou esse evento, mais de 1.700 inscritos. Foi um evento espetacular, o Brasil inteiro acompanhando, com o desembargador, doutor Leandro Paulsen, a doutora Consuelo Yoshida, professores da GV, do Mackenzie, de universidades do Brasil, lá do Rio Grande do Norte, também tivemos o professor Rodrigo. Foi uma satisfação imensa e são oportunidades que não sou eu, porque faço Mackenzie, que estou tendo. Sou eu, como acadêmico de direito que busquei a Abracrim, que tive essa oportunidade e essa conexão e corri atrás. Então, qualquer um que tem interesse em fazer parte de comissão e organizar esses eventos, tem a oportunidade. Legal. A questão de que o aluno faz a faculdade, eu acho que eu queria trazer um exemplo vivo e prático e real, que inclusive está acompanhando a nossa live, que é assim, Luiz Flávio Borges Durso fez FMU lá em 1980 e vocês não tinham nem nascido. E a FMU naquela época sofria um certo preconceito, principalmente na OAB. A OAB ela era voltada para 2 ou 3 faculdades. E aí a gente tem um exemplo de alguém que sai da FMU, que passa pelo diretório acadêmico, pelo centro acadêmico, é presidente da OAB por 3 vezes e se torna um dos maiores criminalistas do Brasil.
É a faculdade que faz o aluno ou é o aluno que faz a faculdade? Esse é o exemplo mais prático que a gente pode dar para quem está nos assistindo. O Durso é um exemplo vivo disso. Advogado de renome de ponta, e não estou puxando saco, nada disso, a gente não precisa disso, mas é para realmente reforçar o exemplo para quem está assistindo e para quem vai assistir. Você pode fazer a diferença, independente da faculdade que você estiver. Esse acho que é o recado de vocês dois e meu também. Aproveitando, qual que é a importância do aluno participar do centro acadêmico, do diretório acadêmico, dependendo da faculdade, dependendo do nome? Vocês veem alguma importância nisso? É importante essa atividade extra-sala de aula? Luiz, pode ficar à vontade. Eu iniciei a última, por favor, presidente. Rapaz, essa pergunta, inclusive, foi uma pergunta do seu pai. Eu vi aqui no bate-papo. E é uma pergunta excelente. Eu achei que você não tivesse visto, eu ia me apropriar dela, mas eu ia falar que foi ele, obviamente. Eu gostei muito de uma citação que eu li de Técio Lins e Silva. E Técio falando, o doutor Técio, mais respeitosamente, esteve até conosco na CADEP, poucos dias após a ida do doutor Luiz Flávio Borges Bus, que também participou. Uma semana onde tivemos grande aprendizado e uma citação muito interessante que ele tem em um dos livros dele, inclusive, é a de que o momento mais marcante de sua vida acadêmica foi quando participou do centro acadêmico. E por quê? Porque, como o senhor, doutor Constantino, pode me chamar de você. Fica à vontade. Eu fiquei na dúvida, porque aí exigem as preferências. Se for pelo cabelo branco, é senhor, mas se for pela liberdade da live, é você. Fica à vontade. Mas uma coisa importante que o senhor falou, a importância da gente ter a visão política. No início da live, me recordo que tocou nesse assunto da politização. Politização no bom sentido. Nós, seres humanos, temos a intenção, temos dentro de nós a política, em minha visão, porque a política está presente em tudo. E estando em destaque no centro acadêmico, estando em destaque buscando atividades dentro de um centro acadêmico, principalmente quando o Técio, e aí que me chama a atenção, porque eu gosto muito de história também, e ele viveu numa época, por exemplo, de regime militar no centro acadêmico. Então, quando ele fala sobre, se torna ainda mais interessante, porque foi uma época de maior repressão às liberdades civis. Então, a atuação do acadêmico, ela tem ainda mais ênfase, porque o acadêmico é aquela pessoa que está na faculdade buscando aprender, e para o aprendizado não há dosagem. Você não pode deixar de aprender porque uma liberdade civil está sendo dosada. Infelizmente, naquela época ocorreu. E havia essa luta, e ele falou muito bem sobre essa importância em participar do centro acadêmico. Então, acredito que seja importantíssimo pelo fato de que são diversas as oportunidades envolvidas, a exemplo do networking. Quantas pessoas você conhece estando num centro acadêmico? Quantas pessoas que serão seus parceiros, principalmente se você seguir numa advocacia? É como a CADEP, por exemplo, estando como comissão. Só que o centro acadêmico ele diz respeito a apenas uma universidade. No entanto, eu digo esse apenas, mas é um apenas bem relativo, porque é muita coisa você participar. E imagine ter uma função de destaque. Eu conheço presidentes de diretórios e todos eles são muito bem intencionados em suas funções e têm destaque, conseguem atuar muito bem. E eu acredito com a atividade que aqueles que têm um interesse, que possam participar, tenham essa oportunidade, atuem, estejam participando. Essa pergunta foi muito boa, eu ressalto. Em toda a minha vida acadêmica, que no final do ano, não a vida acadêmica em si, mas o curso de Direito estará se encerrando, mas eu digo, eu pude participar de tudo que a faculdade me proporcionou. E participar de comissões, centro acadêmico, monitoria, estágio, pesquisa, extensão, é muito importante. Ele proporciona coisas que somente aquela pessoa que está passando
pela oportunidade, estará sabendo, estará adquirindo, estará agregando. Legal. O Durso lembrou de uma situação que o Raimundo Barbosa sempre falava, que direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. É mais ou menos isso. É você sair da sala de aula e estar no ambiente, participar dos cursos, assistir palestra, entrar nas entidades, participar das entidades. E vocês dois participam de várias entidades, presidente, vice-presidente, o Luiz Eduardo está na OAB, em várias comissões, e está lá na subprefeitura da Sé, participando da questão do meio ambiente, você politizado. É importante você sair da sala de aula, ir para o pátio, extrapolar o muro da faculdade, participar desse ambiente jurídico, desse ambiente de cidadania. Isso faz realmente a diferença? E aí, complementando a pergunta, é mais importante você ser um aluno, entre aspas, CDF, ou é mais importante você ser um aluno bem relacionado, que tenha um conhecimento de certa forma razoável? Não dá para falar do conhecimento de baixo nível de conhecimento, que a gente não chega. Onde você atinge mais sucesso profissional? No networking, no relacionamento, em participar de centro acadêmico, de participar das entidades, de estar lá na CADEB, de estar na OAB, ou sendo um estudioso e sabendo tudo de direito? Dentro da nossa profissão, o que é melhor para vocês? Vamos lá. Primeiro, eu queria falar que o Carlos trouxe aqui é irretocável, mas acrescentar um ponto que é, para mim, importante, que eu tenho muita ansiedade para trabalhar as coisas, quero agilizar. E fazer parte, por exemplo, de um centro acadêmico, você que está no primeiro, segundo semestre, você enxerga o acadêmico do sétimo, oitavo, nono e os seus conflitos, o que ele faz, o que ele precisa fazer, ele já está pensando em OAB, ele já está pensando em TCC. E eu, no primeiro, segundo semestre, se não tenho esse contato com esses outros acadêmicos que estão mais à frente, eu não consigo ter um planejamento, eu não consigo enxergar à frente o que vai me acontecer e como eu posso me planejar para isso. E por isso, no meu caso, de ter essa família de advogados, eu tenho a satisfação de ter esses exemplos, esses caminhos que estão já percorridos à minha frente, que eu posso seguir, que eu sei por onde ir. Então, o centro acadêmico é isso, a CADEP é isso, o Carlos agora é um grande exemplo para mim com relação aos estudos da OAB. Ele, como presidente da CADEP, ele falou, não, esse não é o meu momento de atuar agora na comissão. Eu vou dar um passo para trás, o pé no freio, e vou estudar para a OAB, porque eu preciso passar na OAB. E foi isso que ele fez. Eu achei a atitude tremenda. E melhor ainda, me deu um telefonema antes, doutor Constantino, e falou, você como vice-presidente pode tomar conta, enquanto isso, das coisas? Sensacional. Com todo prazer, com toda satisfação, me dando a oportunidade de presidir essa comissão nacional, de fazer um evento preparatório para os acadêmicos da segunda fase da OAB. Então, é uma experiência muito boa, muito gratificante, eu diria. E na pergunta, continuando aqui, ao meu irmão, eu queria só, como o Carlos fez também, cumprimentar a todos, meu pai, meu irmão, nosso presidente da Abracrim também, o Dr. Scheiner Asfora, nossa presidente da Abracrim Nacional também, Ana Paula Trento, eu vi que está nos acompanhando, Arthur Asfora, muitas pessoas importantes aqui, feliz em ver todos. Meu irmão, o Flávio Durso, agora entrou, mas voltando aqui que a gente estava falando. Qual que foi a pergunta mesmo, doutor? Já nem lembro mais, mas tudo bem, vamos em frente. Boa. Seu irmão me distraiu com a história do Pendura. Ele me deve essa. Seu irmão me distraiu com a história do Pendura. Ele falou que a faculdade é uma época especial, mas a melhor parte é o Pendura. Tem uma história interessante do Pendura na FMU. Eu fiquei até 6 horas da manhã no 27º DP. Paga, não paga, vai preso, não vai preso, vai embora, não vai embora. Era uma época diferente, né? Tem Pendura hoje ainda na faculdade de vocês? Dia 11 de agosto ou acabou? Doutor, na minha faculdade não ouvi mais falar disso.
essa tradição, para mim, pelo menos o que eu vejo dos meus colegas, tem morrido, tem perdido força. Eu ainda procuro praticar, procuro deixar uma tradição viva, né? Mas é E, difícil. e na Paraíba, tem pendura ainda ou não? Por esse nome, eu não conheço a atividade, não vou mentir. Vamos lá, no dia 11 de agosto, você come e não paga. E aí você levanta lá no restaurante e faz aí um discurso lindo e maravilhoso. Ah, não temos, não, infelizmente não temos, mas é uma tradição, veja só, que com certeza em São Paulo deve ser muito bem preservada, porque se não temos aqui, e aí existe uma Surgiu, tradição, sim, preserve. Carlos, surgiu na Faculdade de Direito da USP. É mais, eu acredito que seja mais recorrente aqui em São Paulo, mas eu tive que apresentar também, nos aproximando agora do 11 de agosto, falando do Pendura para alguns colegas, eles me indagavam, o que é isso? O que é o Pendura? Eu tive que buscar vídeo no YouTube para eles sentirem um pouquinho do que é a experiência. Mas você não sabe o que é? Olha esse vídeo, olha que experiência legal. E mostrar o vídeo. A maioria antiga, a maioria de 2012, 2010, não tem vídeos tão recentes sobre mostrando, né, a prática do Pendura. Eu acho que a gente tem que retomar com essa tradição cada vez mais. Importante o doutor comentar sobre essa tradição. E trazer Legal. essa tradição para a Paraíba, viu? É. Precisa. Hoje as coisas são diferentes, precisa tomar cuidado. Vamos lá. Se vocês pudessem assumir o Ministério da Educação e mexer na grade das faculdades de Direito, o que vocês mudariam no curso de Direito? Rapaz, o Luiz ficou calado, me permitiu falar. Eu incluiria um aprofundamento maior, uma questão de se aprofundar nas questões práticas, nas questões, por exemplo, já que a faculdade hoje, eu digo não generalizando, porque não gosto de generalizar, mas em grande parte gosta de formar concurseiros, eu acho que a gente deveria ter uma brechinha para aquelas que desejam formar advogados, pessoas que têm o interesse em seguir a advocacia. E não dizendo que a faculdade não dá conteúdo para isso. Dá sim. No entanto, por exemplo, o doutor Luiz Flávio Borges do citou aqui, prerrogativas profissionais da advocacia, por exemplo. Nós precisamos de um aprofundamento específico numa questão como essa. Entre outras, por exemplo, gerência de um escritório de advocacia. Uma pessoa que se forma, passa na OAB, e, é claro, pode ter seu sonho, seu planejamento, seu objetivo em abrir um escritório, por qual motivo na faculdade ela não aprende sobre? Então, eu acredito que na faculdade nós tenhamos um déficit em cima disso. Isso pode ser adquirido de que forma? Por meio de cursos de atualização. Existem excelentes plataformas que oferecem ótimos cursos de atualização, não quero babar nenhuma, mas eu gosto muito da nossa própria Abracrim, porque nós temos, por exemplo, dentro da CADEP, vez por outra, e Luiz, eu vou permitir que você fale. Rapidamente vou dizer que a gente já fez parceria no sentido de oferecer, por exemplo, uma soft skill importantíssima, um curso de oratória. Do mesmo jeito que pode ser oferecido um curso de gerência profissional dentro de um escritório, um curso de marketing, no sentido de como a advocacia pode, até onde, atuar no marketing do escritório. É muito importante. Eu ia falar Perfeita a sua resposta. É isso mesmo. É a questão do empreendedorismo. Você tem como você tem uma profissão que te permite ter um computador, uma cadeira e começar a advogar, transformar isso num negócio, numa empresa, precisa realmente. Esse é um dos pontos falhos da faculdade. Fala, Luiz, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Imagina, doutor, eu ia falar exatamente do ponto das parcerias da CADEP. A gente fez uma parceria com a CADEP Nacional, meucurso.com, com o curso Os Primeiros Passos na Advocacia, que é coordenado pelo meu irmão. E traz oratória, traz questão de finança, questão de administração de escritórios.
os primeiros passos da advocacia, aquilo que ele não tem na universidade, esse curso vem para suprir esses pontos. E a CADEP fez uma parceria com 30% de desconto para os nossos acadêmicos associados. Então, a gente busca essas oportunidades de conhecimentos afora para fazer parcerias e trazer para os acadêmicos, para aproximar esses estudos, essas informações de uma forma mais fácil para os acadêmicos, né? Nessa questão de importância da formação, né? Que legal. E aí vocês dois não tiveram marketing na faculdade ainda, é isso? Não. Imagina se tivesse. Rapaz. Eu tive na faculdade de administração um pouco de marketing. Pode rir, Carlos. Parabéns, sensacional. Não é uma crítica, é um elogio, tá? Não é uma crítica, é um elogio. Mas muito obrigado pela regalia, pelo elogio. Com certeza, uma noite de tanto aprendizado, eu estou podendo aprender, até sendo redundante muito, tanto com o senhor quanto com o meu colega, sempre amigo, o Luiz. E fico muito feliz de ter sido convidado para esta noite, porque está sendo de grande proveito, repito. Vamos lá. Gente, qual a visão de vocês com relação ao futuro do direito? Ou ao direito do futuro? É uma ótima pergunta. Quer responder, Luiz? Responda o que você está querendo falar. Vou trazer só um pouquinho da minha visão. Eu acredito que, como visto no estudo realizado pela análise Conjur, eles fizeram um estudo das áreas do direito que mais crescem. E foi analisado que o direito digital e o direito ambiental são as duas áreas estouradas que mais vêm crescendo nos últimos anos. Então, eu vejo o direito futuramente muito atrelado a essas questões. Tanto a questão digital, a internet, a gente está indo para o metaverso, a gente está transformando nossa moeda física na moeda digital, em criptomoedas, a gente está transformando produtos, obras de arte, joias, em NFTs, em questões que gira tudo em torno da internet. Então, contratos serão feitos pela internet, tem propriedades, terrenos sendo comprados no metaverso. Então, tudo isso girando em torno da internet, eu vejo o direito se questionando e batendo nessa questão de avanço tecnológico e justiça, a legislação como se aplica nesse novo universo que a gente poderia dizer, que é o metaverso. Então, eu acho que é muito essa questão do digital. E no ambiental é o outro ponto. Voltando à realidade, saindo do metaverso, tirando o óculos e olhando a janela, por meio da janela, vendo as árvores, vendo o nosso planeta. Como é que a gente pode preservar isso? Como é que a gente tem que atuar, tanto como legislador, como promotor, como juiz, nas questões ambientais, para manter o nosso ecossistema vivo? Porque eu insisto, o meio ambiente ele é fundamental e vital para o ser humano. Então, a questão ambiental, acho que, diante de tudo, a gente tem uma série de questões para cuidar do meio ambiente. Mas o primordial, o que nós devemos analisar primeiro é que ele é vital. E a partir desse princípio já deve ser cuidado. Então, essa questão do direito ambiental eu acho muito relevante. Então, é esse o futuro do direito que eu vejo. Esses dois temas, essas duas áreas do direito crescendo num universo que a gente não tem nem proporção, pelo menos eu não tenho proporção de como será. Tá. Aproveitando a pergunta do nosso querido Durso, a inteligência artificial vai substituir ou vai acabar com a advocacia? E aí eu emendo uma outra pergunta. A advocacia no molde tradicional, no molde atual. A minha advocacia, com 30 anos de advocacia. Eu, por sorte, tenho meus filhos comigo aqui, a minha família aqui comigo, que me fazem enxergar o que você está dizendo. Evoluir para não ficar parado no tempo. Mas o advogado que não tem isso, o advogado com mais idade, que tem dificuldade em lidar com a questão do digital. E a inteligência artificial. Esse advogado morre e a inteligência artificial mata o restante da advocacia ou tem espaço para todo mundo? Carlos, por favor. Eu digo que tem espaço para todo mundo. Fazendo adendo, é claro, que as novas gerações, incluindo a minha, e modéstia à parte, a mesma do Luiz, é uma geração jovem. Então, naturalmente, uma adaptação maior à tecnologia e menor das gerações mais jovens que estão vindo. E digo, a advocacia clássica
é muito importante. Nós precisamos a todo momento lembrar que no momento de um tribunal do júri, nós temos e tivemos tribunos nos acompanhando aqui, a emoção tem uma prevalência grande. O olho no olho. A importância de estar conectado às emoções humanas, às relações humanas. Então, eu não vejo como, dentro de um tribunal do júri, por exemplo, a inteligência artificial substituir o ser humano. E acho importantíssimo que nós mantenhamos vivo o legado da advocacia clássica. Um legado que é de sua parte, é da parte do Dr. Luiz Flávio Borges Lúcio, é da parte de outros que são mais antigos, por exemplo, Dr. Técio Lins e Silva, como já foi mencionado aqui, do meu próprio chefe, o qual muito admiro, Dr. Xênia Asfora, como é também de um grande tribuno que nós não podemos deixar de citar ao longo da história do Brasil, da advocacia, eu acho que até da humanidade. E eu gosto muito, e já indico aqui um livro dele, que é O Dever do Advogado, Rui Barbosa, Evaristo de Moraes Filho, Evandro Lins e Silva. Então, nós não podemos deixar jamais isso fugir. E aqui estou, é claro, puxando para a advocacia criminal. Mas temos isso em diversas áreas, no direito civil, no processo civil, quantos nomes no direito ambiental, com toda certeza, o doutor Edson Milaré, que o Luiz já teve a oportunidade de estagiar com ele, uma oportunidade muito grandiosa, ele é um nome respaldado em todo o país, e que eu acho que se encaixa dentro dos moldes do direito clássico. Então, assim, nós temos diversos atuantes dentro do direito clássico, eu digo, de um direito não tão moderno quanto o que temos hoje, e também penso, Luiz, direito ambiental e direito digital tem tudo para serem, digamos assim, os direitos do futuro, no sentido de que são os ramos que realmente mais estão crescendo para se tornar os mais visados. Diante das questões ambientais que tanto afetam a nossa humanidade e que chamam a atenção mundialmente, e diante também da proporção que vem tomando o mundo digital. Tudo vem se tornando digital. Não é novidade que amanhã a gente acorde e tenha mais uma novidade do mundo digital. Porque isso está se tornando muito comum. Eu, por exemplo, passei a aderir agora o cartão não físico, mas no telefone. Eu não utilizava. Acho isso fantástico. E é uma invenção que vem do mundo digital. E tudo isso, é claro, tem regramentos legais e que nos proporcionam uma atuação, por exemplo, enquanto advogados, aqui também estava, não sei se está mais acompanhando, mas um excelente advogado, e posso acompanhar, viu, Luiz? Seu irmão, o Luiz Augusto, que atua muito na seara dos crimes cibernéticos, por exemplo, e gosto muito de mencionar isso, porque também, na minha visão, será algo muito à tona, já mas ainda mais futuramente, com essa dimensão que vai, é claro, se aumentando. Quer falar? Fala. Doutor, eu me empolguei aquela hora que você perguntou e falei de outra questão. Quando voltamos na pergunta, não me lembrava, mas eu fiquei intrigado com isso, estava pensando até agora e lembrei, porque o que eu ia falar, eu queria falar uma coisa que era importante. Você perguntou sobre a questão da participação nas entidades, em comissão, centro acadêmico, como isso afeta, né, a vida do acadêmico futuramente. Eu queria fazer um relato da minha experiência no Rotaract, que é o grupo de jovens do Rotary, que realiza trabalho voluntário, faz ações sociais. E eu acho fundamental, uma experiência fundamental foi para mim participar de um projeto de entrega de café da manhã para morador de rua. E por que eu acho que isso é tão importante para um acadêmico de direito? Porque ele, sendo futuramente um operador do direito, um juiz, um promotor, um defensor, num caso em que um morador de rua furta um alimento, ele tem um olhar mais humanístico, porque ele já esteve ao lado daquele ser humano. Ele analisa de forma diferente, tanto o promotor, como o defensor, como o juiz. A aplicação da lei. É claro, se ele furtou, é um estado de necessidade. O princípio da insignificância.
não tem como condenar esse homem, esse sujeito. Então, essas questões, eu acho muito importante a participação para ampliar sua visão, para fugir, abrir esses muros da faculdade, que a gente sabe, as faculdades têm muros, têm paredes, a gente estuda o direito lá na sala de aula, mas sai, o professor já nos avisa. Ele fala, olha, é assim na prática. A teoria é outra. Vocês estão aprendendo a teoria, mas já chegar lá no juízo é outra questão. Então, a gente tem que ir além desses muros, como meu pai falou aqui, além desses muros da sala de aula, da universidade, e ver o que é a vida real, e ver como o direito se aplica. Ver como o juiz realmente julga, como o promotor acusa, como a defensoria atua na defesa, e dessa forma nos qualificar melhor para no futuro sermos esses profissionais, ou políticos, como também aqui foi citado, essa questão política. Então, tudo isso é engrandecedor. Eu queria realmente fazer esse convite para todos que estão nos assistindo ter essas experiências além da faculdade. E não só na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado. Todo momento é um momento de aprender. É isso aí. Eu tenho falado bastante, a gente já passou 5 minutos, mais 5 minutos a gente encerra para cumprir o nosso horário. Eu tenho falado muito da humanização do judiciário, que pega até, vai de encontro com o que você falou. É óbvio que o juiz está distrito e limitado às questões legais, à letra fria da lei. A gente precisa de um judiciário mais humano. Mais humano não é deixar de cumprir a legislação, não é deixar de aplicar os preceitos legais, mas é aplicar com respeito à parte, ouvir. Às vezes a parte só quer ser ouvida. Ela não quer nem ganhar o processo, ela só precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada. Então, assim, enquanto a gente tiver um judiciário, e vocês que estão começando nessa carreira, precisam lutar contra isso. Enquanto a gente tem um juiz que fala que não vai receber advogado, esse juiz jamais ele vai conseguir entregar aquilo que a gente precisa entregar enquanto judiciário. Jamais. Porque se ele não respeita o advogado, como é que ele respeita uma parte? E o fato de vocês que estão na área criminal, você da família que bebeu água aí, nessa casa da área criminal, o Carlos que tem essa veia de defesa e tal, vocês têm que mudar isso, vocês têm que lutar contra isso, porque é importante que a gente aplique sim a legislação, que a gente respeite todos os preceitos legais. A gente precisa ter uma justiça mais humana, um judiciário que respeite, que acolha, o acolhimento, desde o momento que você pisa no fórum, o segurança que não deixa a advogada entrar porque entende que a saia está 5 centímetros acima do joelho porque tem uma norma. Então, são coisas absurdas que acabam interferindo na entrega, a entrega do judiciário, do nosso sistema de justiça. Isso é importantíssimo. Não esqueçam disso. Defendam sempre um judiciário humanizado, um sistema de justiça humanizado. Eu não preciso deixar de condenar. Se tiver que condenar, como você colocou, condena, mas condena com respeito. Independente de qualquer coisa, a gente está lidando com um ser humano, certo ou errado, que errou, que tem que ser perdoado, que não tem, que tem que ser punido, independente disso. Enquanto eu não tiver acolhimento no judiciário, eu não tenho a entrega que eu deveria entregar. E uma das funções precípuas é a paz social. A gente, como operador do direito, como sistema de justiça, tem que buscar a paz social. É para isso que a gente também estuda, e para isso que a gente se dedica, para harmonia, para entregar de verdade, para fazer a diferença. E aí eu pego um gancho no que seu pai sempre fala, Luiz, que é assim, eu, como ele, entendo que é a melhor profissão que existe. O respeito médico é importante, o professor é importante, todas as profissões são importantes. A engrenagem precisa funcionar, mas eu não tenho dúvida que a nossa profissão é a melhor profissão, porque a gente consegue interferir diretamente na cidadania, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Não esqueçam nunca disso. Isso é muito importante. Eu até extrapolei, mas quis colocar isso. Caminhando para o final, queria ouvir de vocês dois um recado para os estudantes, para quem está entrando na faculdade, para quem está perdido na faculdade, para quem não acredita no direito, para quem acredita no que se vende, que direito vai acabar, que a advocacia é uma profissão fadada ao extermínio. Queria ouvir de vocês dois, para a gente finalizar, um recado para quem compra essa ideia de que a advocacia não tem futuro. Vou deixar a autoridade, meu presidente,
ter a palavra aí no encerramento primeiro. Rapaz, a sua cordialidade é impressionante, Luiz. E a pergunta não poderia ser melhor. Qual é o recado deixado para aqueles que pensam, desejam, estão em dúvida em seguir a advocacia? O primeiro que eu peço é ler um livro do Técio Lins e Silva. Eu já mencionei aqui o livro Dever do Advogado, de Rui Barbosa, um livro curto. Você que está nos acompanhando consegue ler esse livro em não muito tempo, um livro que traz muito aprendizado, Dever do Advogado, mas leiam também O que é Ser Advogado, por Técio Lins e Silva. Escutem, ouçam, leiam os relatos de quem é mais experiente na advocacia. Vejam se é essa área, se é realmente a advocacia que vocês desejam seguir. E como é que vocês vão descobrir isso? Quem está na faculdade tem diversas oportunidades de descobrir, porque o estudante, como nós gostamos de conversar sobre, ele tem a prerrogativa de poder errar, e consertar, e perguntar, e aprender com maior facilidade, eu diria. Então, busquem ao máximo esse conteúdo para saber se encaixam, se realmente na determinada área, se seguirão, por exemplo, na advocacia, no Ministério Público, na magistratura. Mas eu digo, a advocacia, puxando sardinha para a advocacia criminal, é romântica. É romântica e é muito bonito você ver a atuação de um advogado criminalista, um tribuno. Quantos posso citar? São diversos. Brasileiros, muitos. Pessoas que honraram o manto da OAB, da advocacia. Então, eu digo, acompanhem sustentações orais, leiam livros não somente de direito, como fala Lene Streck, mas livros que fundamentem suas opiniões. E conversem com, repito, essas pessoas mais experientes, porque elas podem lhe trazer um grande aprendizado. Se você não tem a oportunidade de conversar com uma pessoa mais experiente na advocacia, você tem a oportunidade de comprar um livro de Técio, de Rui. Você pode ouvir. E aqui está um exemplo. Nós tivemos a oportunidade de levar tanto o Técio quanto o Dr. Luiz Flávio Borges Luz para a CADEP, para que pudessem palestrar para os acadêmicos de direito. E o quanto eu, por exemplo, aprendi muito. Saí com o dobro do que já sabia, porque foi de grande aprendizado. E levar, Carlos, se me permite lhe atrapalhar, só fazendo um parênteses. Não, pode falar. Levaremos o doutor Constantino também para falar para a gente da experiência do que é fundar um escritório, que é presidir as comissões da OAB, de toda essa carga, essa experiência. Porque ele falou do meu pai como exemplo formado na FMU, mas ele é outro exemplo. Ele só não pode se citar. Então, eu estou fazendo aqui porque ele é um outro exemplo de grande advogado, um grande jurista que é formado pela FMU e estará conosco na CADEP para falar, para ter essa conversa, como esses outros nomes que o Carlos já citou. E eu digo, Luiz, até complementando e agradecendo a sua disposição, como colocou agora, doutor Constantino, o convite está feito e já partiu por Luiz. E é um convite que eu reitero. E o tema de sua escolha, o dia de sua escolha, vamos encaixar, está tudo certo. Será um prazer. Estou à disposição. Obrigado pela gentileza. Queria te agradecer, Carlos, muito obrigado, mas vou passar a palavra para o Luiz para ele passar essa consideração final e a gente finaliza, que já extrapolamos aí quase 15 minutos. Vamos eu peço desculpas pelo meu atraso, pelos problemas técnicos, que eu sei que a conversa foi boa, mas a gente teve esse atraso pelos problemas aí no início. Zero necessidade de pedir desculpa. Tá tudo tranquilo, foi tudo bem. Não se preocupe com isso. Quero falar que foi uma felicidade. Eu me senti aqui em família. O Carlos, para mim, é o irmão. Doutor Constantino, você, como referência, sempre também esteve aí próximo do meu pai. Considero como família um exemplo, colega, futuro colega, né? Quando estiver formado, aí estaremos colegas de profissão. Mas foi uma felicidade estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço
a energia, a alegria que foi recebido nessa noite, foi apresentado. É muito legal estar aqui na 106ª edição, né, do Direito em Pauta. Então, queria fazer esse agradecimento especial e deixar a mensagem para os acadêmicos no seguinte sentido. Eu vou trazer uma frase que eu até falei para minha colega Daniela Trade na organização do congresso que a gente fez. Ela falou, ai meu Deus, eu estava preocupada, ai quantos inscritos, como é que vai ser? Estou preocupada. Falei, Daniele, não se preocupe. O céu, ele só é o limite para quem acredita nisso. Se você não acredita que o céu é o limite, não é. E por um simples motivo, tudo você pode alcançar. Aquilo que você sonha, você pode alcançar. Mas tem um preço. Como meu pai muito já diz, o esforço, o preço. Qual que é o preço para você ser um bom advogado? Como ele fala, o mercado de trabalho está escancarado para os advogados bons, para aqueles que se dedicam. E qual que é o preço? É sentar na cadeira e estudar, é se dedicar. E naquilo que você falou, não precisa necessariamente ser o nerd, o melhor aluno, mas tem que estudar, tem que, se não conseguir estar em todas as aulas, chegou em casa e estuda. Enquanto está indo de condução de metrô, ônibus para a faculdade, pega o livro, leia o livro, Técio Lins de Silva, leia Rui Barbosa, pegue os grandes exemplos, aprenda com eles. Muitas vezes é o que a gente comentou e fica reiteradamente comentando no fundo, o estudo na sala de aula ele é importante, mas aquela essência, o que tem por trás, o direito é muito mais amplo. E se você tem o sonho de fazer justiça, por exemplo, no curso de direito, não desista. Porque conforme a gente vai amadurecendo, vai conhecendo, vai vendo que o mundo ele é muito mais complicado do que a gente acreditava, mas se o seu sonho é fazer justiça, não desista. Se entregue a isso, se dedique a isso, faça justiça. Se o seu sonho é defender a Mata Atlântica, faça isso. Se o seu sonho é defender o mico-leão dourado, faça isso. Se seu sonho é defender as mulheres, faça isso. Tenha seu sonho e corra atrás disso. Então é esse o recado que eu deixo para os acadêmicos. Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos que nos acompanharam até agora. Foi muito legal, muito satisfatório essa noite. E obrigado principalmente aos meus irmãos, meu pai, a Abracrim, todos os acadêmicos da CADEP que nos acompanharam até aqui. Obrigado mesmo, obrigado, doutor Constantino. Eu que agradeço a vocês dois, parabéns. Carlos, parabéns pelo engajamento político. Luiz Eduardo, tá aprendendo bem a fazer discurso, hein? Parabéns. Tá seguindo os passos do papai, parabéns. Gente, queria agradecer a vocês dois, dizer que a live, apesar de contar com jovens, ela foi muito produtiva, pessoas inteligentes, dedicadas, que sabem o que estão falando, citações. Parabéns a vocês dois. Eu dedico a live de hoje a vocês dois e a todos os estudantes de direito que acreditam que podem fazer a diferença. Parabéns de verdade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado ao querido Durso, meu amigo, exemplo para mim, Luiz Flávio Borges Durso, ele sabe disso, ele é uma das minhas inspirações, todo mundo aqui no meu escritório sabe disso, me inspiro muito nele e gosto bastante do discurso, sou capaz de ficar ouvindo ele falar por horas e horas, e traz citações e exemplos, e isso é muito bom. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, se cuidem, eu tenho certeza que a gente, daqui a alguns anos, vai estar diante de grandes juristas que vocês serão, advogados, ou aquilo que vocês fizerem, por um único motivo. Não é pelo sobrenome, não é por citar Técio, não é por citar Rui Barbosa, mas é o quanto vocês estão envolvidos naquilo que vocês fazem. E o quanto dá para sentir no brilho do olhar de vocês, o quanto vocês gostam disso. Então, com certeza, eu não tenho dúvida que a gente está diante de dois excelentes profissionais do presente e do futuro. Parabéns a vocês, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente volta para a quarta-feira. Só não fiz na quarta, dia 7, porque feriado aí já é demais. Semana que vem a gente volta para a quarta. Obrigado por terem aceito o convite. Tchau, gente. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. Foi uma honra mesmo. Como acadêmico, eu vi que a maioria das pessoas que passaram aqui foram advogados formados, juízes, autoridades.
E aqui, realmente, foi uma honra estar como acadêmico aqui nesse programa ao lado do meu colega, o presidente, Dr. Carlos Dantas. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uma noite de muito aprendizado. Parabéns pela iniciativa, doutor Constantino. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Tchau. Tchau.